Hoje estamos em contato com ela, que é atriz, locutora, né, já fez muitos trabalhos, já estudou, né, teatro em Nova York, fez teatro em Nova York, também participou de teatros na Espanha. É a atual locutora de voz, né? Aquelas vozes que nós ouvimos nos aeroportos, locutora da Infraero, enfim, fez rádio também em São Paulo, tem uma carreira bastante extensa e muito marcante no cenário nacional, locutora publicitária, Ana Paula Aquino. Ana Paula, boa tarde, é um prazer tê-la aqui na Rádio Teletema, obrigado pela atenção conosco, tudo bem? Olá, Diogo, Felipe Diogo, prazer. Boas vibrações para todos, estou aqui, muito feliz pelo convite, com a Thaís, com a Carol, estou à disposição de vocês. Ana, como que começou o seu interesse por essa área, né, da locução, né, o que te levou a seguir esse caminho? Olha, na verdade, Felipe, foi um caminho, vamos dizer assim, por linhas tortas, né, porque a gente vai construindo a nossa vida, vai conquistando aí espaços e aí, de repente, a gente descobre talentos, né? E eu sempre, desde pequenininha, gostei de representar, enfim, de imitar professores, de imitar vozes. Então, assim, a primeira vertente, assim, foi o teatro. Eu gostava de criar personagens, eu até escrevia sobre personagens, histórias, etc., e isso foi, vamos dizer assim, a minha primeira paixão, e foi a partir do teatro que eu acho que esse talento também se desenvolveu. Mas, desde pequenininha, eu gostava de fazer leitura em voz alta. Eu ouvia minha voz e treinar, eu imitava, assim, eu estudava fingindo que eu era apresentadora do Jornal Nacional, sabe? Então, tinha uma coisa muito forte, assim, né, da voz, mas eu não sabia, nem sabia dessa carreira. Eu acho que até hoje é uma carreira mais obscura, né? As pessoas não entendem muito bem que a locução, ela é feita separadamente da imagem. Muitas vezes as pessoas veem um comercial, ou até me ouvem no aeroporto e acham que eu tô lá no aeroporto, sabe? 24 horas anunciando voos, anunciando as informações e falando ali de um alto-falante presencialmente. Então, eu acho que o mundo da locução ainda é um mundo que não é uma profissão que não é tão conhecida assim, né, o seu processo. Mas, enfim, a partir da minha carreira de atriz, eu tive, assim, um rápido contato com a locução quando eu estava em Nova York. Eu trabalhava num teatro de repertório espanhol. Então, na verdade, eu trabalhei nesse teatro que é Off-Broadway, lá em Manhattan, e eles procuraram, dentro do teatro, só tinham atores, artistas de origem espanhola, hispânicos, né, da América Latina e alguns espanhóis da Europa. Mas era um teatro de origem cubana, assim, os fundadores eram cubanos, etc. E gente de todo mundo. E eu era a única brasileira porque eu fui lá a partir de um convite que fizeram para o Antunes Filho, que é um diretor de teatro, que vocês devem conhecer, né, que, enfim, aqui do Brasil, e eu estava trabalhando com ele, e ele pediu para que eu fosse para lá, né, para fazer essa produção de Nelson Rodrigues, a convite desse grupo, e lá nós, é um teatro de repertório. Isso significa o quê? Que cada dia era uma peça, e eles, então, tinham esses convidados especiais que participavam, geralmente faziam um trabalho que eles estreavam no verão, né, para ter, enfim, um programa diferenciado. E aí eu fiquei lá em Nova York com essa companhia, depois que o Antunes voltou com a peça que chamava Nelson II Rodrigues, né, que era álbum de família e Toda Nudez Será Castigada, em espanhol. Então eu tive que aprender espanhol assim rapidinho, em 1 mês e meio, né, a gente estreava. E aí eu tive que me adaptar a tudo aquilo e foi fantástico. E, de repente, quando eu estava lá trabalhando, um dia veio uma ligação procurando uma locutora que fizesse um trabalho em português. Mas, assim, qual que era a chance de ter uma atriz que era brasileira dentro do teatro? Eu não sei, foi uma coisa louca. E, realmente, eu era a única, né?
E aí eu fui fazer, e era uma campanha para salvar a Amazônia, era uma ONG internacional para salvar a Amazônia, e eu fui fazer a versão em português. E depois me chamaram para fazer também um trabalho, aqueles livros didáticos de ensino de inglês, e eu era uma das personagens que era brasileira e tinha que ter sotaque brasileiro para fazer, porque era tudo em inglês, né, um livro sabe, esses livros que tem aqueles áudios acoplados, na época acho que na época era até fita cassete, depois ficou CD, enfim. E aí foi o meu primeiro contato, isso lá nos anos 80, e eu não imaginei que isso pudesse ser uma profissão, mas eu curti muito fazer. Eu continuei, né, perseguindo a minha carreira de atriz, etc. Voltei para o Brasil. Aí depois disso eu me formei, eu dei aula de inglês muitos anos, aula de inglês particular, e eu resolvi me formar, eu resolvi estudar tradução e interpretação no Alumni. Lá eu me formei, comecei a trabalhar como tradutora, intérprete, né, que a gente chama intérprete de seminários, onde você faz aquela tradução simultânea dentro da cabine. É muito desafiador esse trabalho, e era uma coisa que eu me identifiquei muito e eu gostei muito, aprendi demais. E eu me afastei um pouquinho do teatro. No meio dessa conjunção de carreiras, né, vamos dizer assim, em que eu era atriz, mas estava um pouco parada, tradutora intérprete, professora de inglês, eu encontrei um amigo, que na verdade era um amigo do meu irmão, que meu irmão trabalhou em rádio, ele é produtor musical, né, e nos anos 80 ele trabalhou na Jovem Pan, e o Ricardo, que era amigo dele, o Ricardo Guedes, me convidou do nada, falou assim: Ana, eu tô coordenando uma rádio, eu fui convidado para coordenar uma rádio, chama Pool FM, isso nos anos 90. Eu estava aqui no Brasil já, morando aqui, etc, há muitos anos. Ele falou: eu acho que você é irmã do Tuta, você, a parte assim, de equipamento, você vai dominar, etc. E você tem uma voz muito bonita. E aí eu falei: nossa, nunca me veio à mente fazer esse trabalho. E eu topei na hora. E eu comecei a trabalhar nessa rádio como folguista. E eu aprendi toda a questão, né, realmente de equipamento, que é bem desafiadora também, porque você tem que estar fazendo 5 coisas ao mesmo tempo. Hoje, rádio é completamente diferente. Na época, isso foi, acho que foi em 94, isso, se eu não me engano, era tudo na mão, então a gente tinha mini discs, então eu tinha que entrar com comercial com não sei quantos mini discs, só que só tinham 3 aparelhos, então eu tinha que alternar, eu tinha que me programar. A música era em aparelho de CD, olha, uma loucura. E foi assim o meu começo. Olá, Ana, tudo bem? Thaís. Olá, Thaís. Ana, como surgiu o convite para você fazer algumas novelas no SBT? Porque você fez novelas numa época bem promissora, né? Porque estava vindo lá de um sucesso, né? E você fez a primeira novela, se não me engano, foi As Pupilas do Senhor Reitor. Então, foi o seguinte, continuando então no fio da meada lá da minha história, porque assim, cronologicamente, chegamos nas novelas. Eu tinha me afastado do teatro, até por conta de, enfim, é difícil, né, o trabalho do ator, eu acho bem difícil, assim, você sempre fica, assim, esperando um projeto, participa de grupos, etc., mas financeiramente a gente sabe que não tem um retorno muito grande no início da carreira. E aí, eu me formei em tradutor e intérprete, já estava dando aula de inglês, então, assim, financeiramente eu me calcei e, enfim, já também, né, o trabalho do rádio, que eu fazia só os fins de semana, e eu resolvi voltar, porque claro que como a Carol falou, o bichinho né, a gente é mordida pelo bichinho, quem atua, quem é ator, atriz, etc, a gente tem uma paixão muito grande dentro da gente, então eu resolvi que eu estava com saudades. Eu falei, não, eu preciso voltar, que tal então tentar a televisão, porque eu tinha até então só trabalhado em teatro, né? E aí eu fui atrás, eu fui lá no SBT, levei meu material, enfim, fiz testes, e fui chamada para fazer participação. Era um elenco de apoio, Thaís. E foi muito engraçado, porque o elenco de apoio, a gente achou que a gente tinha... Eu e mais algumas moças, algumas atrizes foram chamadas para fazer uma participação. Nós éramos as prostitutas da taberna da novela. Isso em As Pupilas do Senhor Reitor? As Pupilas do Senhor Reitor eram as atrizes, na verdade, né? O Senhor Reitor era feito pelo Juca de Oliveira, etc. Era um elenco grande, tinha muita gente boa lá. E nós
éramos as prostitutas da taberna. E a taberna era frequentada por alguns, enfim, personagens, etc. E a gente achou que a gente ia atuar. Nós descobrimos que, na verdade, esse elenco de apoio era aquela coisa que a gente chama de... Como é que é quando chama, enfim, aquelas pessoas que fazem só ali, que ficam ali no fundo, passando pra... Ai, gente, figurantes? Figurante! A gente era figurante! E aí botaram a gente com o nome de elenco de apoio e a gente achou chiquérrimo, entendeu? Que a gente ia ter nós tínhamos nome, etc. Só que nunca chegava o roteiro com alguma fala pra nós. Olha, foi uma grande decepção, mas foi uma grande experiência também, como tudo. Então a gente ficava lá figurando. A gente figurava de prostituta lá na taberna, entendeu? Então, assim, a gente sempre estava ali do lado do Juca de Oliveira. Não, Juca de Oliveira não participava na taberna, pelo amor de Deus. Do Edu Moscovis, do Tuca Andrada. E aí a gente ficava lá. Eduardo Galvão, etc. Então, foi muito divertido. E eu fiz boas amizades. Eu tenho pessoas que eu fiz amizade nessa época que até hoje, né? Mas foi frustrante, viu? Eu posso te contar. Eu acho que... Mas acho que todo começo é isso, né? Nas novelas, nossa. Principalmente. Nossa, foi assim, a gente todo dia chegava lá, eles arrumavam a gente, eles botavam maquiagem, eles arrumavam nosso cabelo. Eu falei, ai, cadê o roteiro? Chegava o roteiro e nada. E a gente foi lá falar com o Fernando Rancoleta, que era diretor de elenco, falou assim, mas Fernando, o que tá acontecendo? Ah, não, quem sabe um dia, blá, blá, blá. Eu sei que acabou a novela, não teve uma fala pra nenhuma de nós três, éramos três, sabe? E assim foi, mas aí depois eu fiz teste, né, pra Pérola Negra e eu tive uma personagem lá. Era a Beth, né? Era a secretária Sabonete, que eu chamava. Ela dormia com todo mundo, Thaís. O dono da empresa lá, o pai, o filho, o sócio. Gente, foi uma loucura. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E foi muito divertido, foi muito legal. Depois você fez mais alguma novela no SBT, além da Pérola Negra e das Pupilas do Senhor Reitor? Antes da Pérola Negra, eu fiz uma cena, eu participei de uma cena ou outra na Razão de Viver, em que eu contracenava até com a Irene Ravache, que foi minha sogra, né, que eu namorei o filho dela. O filho dela eu conhecia da escola há muitos anos, e depois quando eu tinha voltado dos Estados Unidos, a gente acabou namorando, ele era iluminador, e ela, enfim, ficou uma grande amiga nossa, da minha família, já era conhecida, né, é minha sogra eterna, a Irene. A Razão de Viver foi muito bacana, porque foi um remake da Meus Filhos, Minha Vida, lá de 84, né? Pois é, você sabe mais que eu, Thaís. Novela é comigo mesma. Ah, você acompanha, que muito legal. Então, eu fiz eu era uma vizinha que participava de uma reunião da comunidade lá do bairro, e eu tinha uma cena bem forte, que eu gritava, e eu, né, apontava, e falava com a Irene, discutia e tal, foi muito legal. E aí depois eu fiz umas participações também no Ó Coitado, com o Moacir Franco. Sim. Gente, foi divino. Eu precisava ter essas coisas. Eu tinha umas fitas que eu guardei aí, eu nem sei onde é que estão, porque eu também não... de repente até se encontra no YouTube ou na internet, enfim, algum episódio, né? Eu precisava ter digitalizado isso, eu não fiz, eu sou péssima pra essas coisas. A Gorete era ótima. A Gorete, gente, uma loucura, mas eu fiz mais com, assim, as minhas cenas, eu contracenava, eu era uma professora de escola, e que eu dava aula pro Moacir, né, e, nossa, o Moacir foi, assim, uma das grandes... Não surpresas, porque eu era fã dele desde pequenininha, de ver os programas dele. Eu era fã do Moacir e eu fiquei mais fã ainda, pela delicadeza, pela educação, pelo respeito, pelo carinho com que eles me trataram, inclusive o filho dele, o Guto, né, que era o diretor. Foi, assim, uma experiência maravilhosa, porque toda a produção dele lá, eles me trataram muito bem, sabe? Eu me senti muito bem, porque na TV e nesse mercado todo, né? Quando você está começando, Thaís, as pessoas não te tratam exatamente, entende? Com todo respeito e sendo sincera, não é com sabe? Certeza. Não é, sabe? É muito sofrido. Por isso que eu digo, é muito sofrido. Você tem que amar muito para passar essas primeiras fases aí difíceis. Igual a gente de web rádio, tipo, a gente tem 300 inscritos no nosso canal do YouTube, estamos começando agora, né? Mas a gente não tem aquele respeito de quem tem 1 milhão de inscritos. Eu imagino que deva ser, a gente passa
passa por, né, assim, você, essa 300, que lixo, né, sei lá como é que fala. Mais ou menos por aí. Mas é duro, né? É duro esse começo, e enfim, mas faz parte, e foram experiências que eu não me arrependo de forma alguma, foram muito ricas para mim. Ana, e hoje você é voz padrão de uma emissora de TV, né? Bacana demais. Conta pra gente essa história, como iniciou aí, como foi esse convite também. Você tá falando, Thaís, da HBO? Isso. Family? Então, na verdade, eu tenho que te contar uma história, eu tenho que te contar uma novidade triste. Acabou meu contrato há um mês atrás. Olha só. Olha, foram mais de 15 anos de locução para HBO Family, e eu tinha um grande prazer e um grande orgulho em fazer parte lá da equipe da HBO, né? São vários canais a cabo, e eu, infelizmente, acabou porque tá acontecendo uma grande fusão, né? Uma grande mudança nessas emissoras aí, como que a gente pode chamar, não é nem emissora, mas enfim, é um mercado que tá mudando demais por causa da TV on demand, né? Que são as TVs que oferecem conteúdo de acordo com, né, com o assinante, e você vai lá e assiste o que você quer na hora, né? A gente pode mencionar aí, são todas as Amazon, Netflix, etc. E os canais a cabo estão tendo que se adaptar a isso, né? Porque como é que é? Você hoje, todas as TVs a cabo, você, que é a HBO, é uma dessas grandes, né, enfim, fornecedoras aí, você liga a TV e você tem que assistir o que tá lá, né? E o on demand, né, que são os, que é o futuro da TV agora, né, que é o futuro não, é o que está acontecendo agora. Você põe, você escolhe o que você quer assistir, no momento em que você quer assistir, você assiste, você faz aquela coisa que eles chamam de, você faz aquela maratona, né, você pode assistir um seriado de uma vez só, né, você passa a madrugada inteira assistindo, e então é uma revolução aí, é uma mudança muito grande de mercado. Então as TVs a cabo estão tendo que se adaptar, e eles começaram a tirar a locução. Por quê? Porque virou uma coisa, você vê, olha que coisa meio contrária à acessibilidade, virou uma coisa assim de visual, que eles falam assim, a gente quer que seja visual, a gente não quer interferir com voz, porque o nosso mercado, eu falando para vocês, contando isso, estando aqui com vocês, eu tô pensando, gente, mas tá indo contra a acessibilidade isso, não é? Exatamente. Pois é, tô achando esquisito isso aí, tem alguém É uma pena, né? Que é uma pena. Porque as coisas estão cada vez mais visuais, parece. Então, mas puxa vida, a minha participação no canal da HBO Family, como outros locutores que fizeram parte de vários outros canais que a HBO oferecia aqui no Brasil, ela era também, assim, ela foi diminuindo, né? Antes, assim, eu anunciava o programa, eu enfim, fazia um resuminho do que era cada filme, comentava, sabe? Era muito legal. Depois foi reduzindo isso ao longo dos anos, só era o título. Eu fazia, o que eu fazia? Eu fazia toda o que eles chamam de menu, né? O menu da TV é isso, você fala qual a programação do dia, você fala as próximas atrações, né? Então eu falava a seguir, na HBO Family, O Medo de Você Mesmo, né? E aí, hoje, na HBO Family, falava O Medo de Você Mesmo, Fobias de Fracasso, Stage Fright. Hoje, na HBO Family. Então foi reduzido. Você tinha a programação do dia, que eles chamavam, né, que eram o Two Days, ou Two Nights, e você tinha o a seguir, que sempre que acabava um filme, aí eu falava, a seguir, Mulher Nota 10, a seguir na HBO Family. Então, era a chamadinha do canal. Eu também fiz durante muitos anos o que eles chamavam assim, os descritivos de cada programa, então eu falava assim, mulher nota 10, ela queria ser a mulher de não sei o que, e aí eu descrevia, sabe, tiraram isso há anos atrás, e aí eles falaram que, sabe, que não querem que tenha voz, que as pessoas têm que, sabe, que elas, e é engraçado porque hoje tem essa tendência de todo mundo tá fazendo uma coisa aqui, ouvindo ali, e é legal você ter essa chamada auditiva, né, ter essa identidade para que as pessoas possam, eu vou assistir isso depois, não é? Com certeza, um resuminho, né? Uhum. É uma pena. Ana, e a voz dos aeroportos da Infraero? Como surgiu esse convite também e a sua participação? Nossa, eu lembro bem de ter ouvido a sua voz mesmo, já nos aeroportos.
Isso foi uma coisa muito bacana, assim, porque essa identidade, né, que a gente cria de uma voz que acompanha, né, uma grande parte da população e é muito rico esse processo para mim. Foi o seguinte, na verdade, a Infraero resolveu partir para criar essa identidade sonora, né? E então chamaram uma agência, que é a Zana, que é lá do Rio de Janeiro, e a Zana criou esse sound branding, né? Que se chama, que é isso, é você criar uma identidade sonora para uma marca, né? Para uma empresa. E ela criou isso não só com a minha locução, mas com jingles, mas não podemos chamar de jingles, mas assim com chamadas musicais que são muito características assim do som brasileiro, sabe? Então ela criou essas pequenas entradas e saídas musicais onde a mensagem entra, que é muito bonito, é muito classudo, né? E eu fiquei representante da voz. Ela fez um processo de testes, foram mais de 100 vozes, etc., e ela foi reduzindo. E como eu faço também o inglês e o espanhol, eu acho que isso aí foi um atrativo, assim, eu acho que é uma vantagem, né, para mim, porque todo aeroporto tem que ter, né, as chamadas em espanhol, em inglês, no mínimo em inglês, né, para o público, e aí eu fui escolhida dentre essas 100 candidatas, e eu fiquei muito orgulhosa disso, porque, nossa, uma das minhas grandes paixões, se não for a primeira paixão, é viajar. Então, para mim, foi demais. Eu amo aeroporto, eu amo barulho de aeroporto, cheirinho de aeroporto, sabe, tudo. Eu amo viajar. E eu sou uma pessoa que, enfim, né, tenho essa característica de ter morado fora, de ter viajado muito, de ter muitos amigos fora, assim, no planeta. Olha, é um orgulho fazer parte desse projeto e poder falar com tanta gente no Brasil inteiro, Brasil afora, né? Ana, no caso dessa questão dos aeroportos, como é que foi para você ter feito aquela gravação para Globo, né, que foi no programa do Caldeirão do Hulk? Como é que surgiu essa oportunidade? Foi uma oportunidade, assim, que me surpreendeu, foi divertido. É uma brincadeira, né, na verdade. Eles estavam fazendo um quadro onde eles queriam, enfim, homenagear, né, a uma pessoa, e a produtora descobriu que eu sou a voz dos aeroportos do Brasil, então ela veio, por conta disso, me pedir para que eu fizesse essas chamadas, porque eles iam criar um aeroporto, vamos dizer assim, cenário de aeroporto, para fazer todo um quadro, né, para envolver essa pessoa, esse rapaz, esse senhor, e aí enfim, eu topei na hora, porque foi um quadro, assim, né, foi uma coisa bacana que eles fizeram para esse rapaz, esse senhor, parece que ele ajuda, ele tem uma ONG lá, ele ajuda a alimentar pessoas, enfim, necessitadas, e aí eu fiz parte, né, fizemos algumas, eles até me mandaram um roteiro, foi interessante, porque eles mandaram um roteiro, e na identidade sonora da Infraero, o que essa agência fez, a Zana fez, ela mudou um pouco o tipo de fala, né, como você aborda, né, os passageiros e o público dos aeroportos, porque antes era assim, né, atenção passageiro, atenção, você tem que fazer isso, cuidado, não faça aquilo, tal. E ela criou uma linguagem um pouco mais carinhosa, um pouco mais, como que eu posso dizer, um pouco mais, um pouco mais amigável, mais leve, uma mensagem mais acolhedora, acho que era essa palavra que eu queria dizer. Então, em vez de falar assim, atenção, eu falo, olá, passageiro, né? Se você já fez o seu check-in, dirija-se ao portão de embarque e boa viagem. Antes era, sabe, atenção, passageiro do voo tal, dirija-se ao portão de embarque imediatamente, né? Tinha uma coisa um pouco de um comando, né? Sem querer ser crítica, mas tinha uma coisa um pouco de um comando que era um pouco mais distante, mais frio. E ela imprimiu isso. Então eu até sugeri, né, pro pessoal da produção, falei, olha, eu não falo atenção mais, a gente não fala isso, né? Na identidade sonora lá da Infraero, eu falo, olá, passageiro, né? Se você já fez, dirija-se. Olá, passageiro, cuide dos seus filhos para que eles não subam nos carrinhos, os carrinhos foram feitos para transporte das bagagens, boa viagem, sabe, é sempre algo, é uma sugestão, sabe, não é um mandamento, não é uma coisa assim,
Então é uma coisa mais acolhedora, mais próxima, mais calorosa, mais brasileira, né? Oi, boa tarde, Ana. Olá, Carol, boa tarde. Então, voltando um pouquinho para a questão do teatro, queria saber assim, qual a diferença de fazer teatro lá fora e fazer aqui, né, com relação a estudos, até com relação a fazer peças mesmo também, com relação a público, como que se nos estudos a exigência é muito diferente do que se exige aqui, como foi essa diferença? Olha, Carol, gostei muito da sua pergunta, sabe por quê? Porque, nossa, existe uma diferença absurda, uma diferença enorme. Quando eu fui estudar lá, eu era novinha, né? Eu tinha 18 anos e eu resolvi ir para lá e eu fui buscar alguns cursos profissionalizantes, ou cursos, na verdade, que eles chamam até de... São cursos que você faz em paralelo com a sua formação. Então você pode fazer ali o que você quiser, são cursos livres, né, vamos dizer assim, eles chamam lá em inglês Continuing Education. O que é isso? É quando você faz cursos para melhoria, como você já comentou que você adora estudar, que você não quer parar. Eu acho que essa mentalidade, ela faz parte muito da área de teatro lá. Então assim, não tem um ator que seja um ator que até tenha ganhado Oscar, vamos dizer, e que não esteja sempre tratando de melhorar o seu instrumento, a sua voz, a sua arte, sabe? Então, essa é a beleza que eu encontrei nos Estados Unidos, da eterna formação, de um comprometimento enorme, né, com o conhecimento, com a melhoria da sua ferramenta. Então, os cursos que eu fiz lá, imagina que eu consegui fazer um curso numa escola que chama Herbert Berghoff Studios. É uma escola de teatro livre, né? Você pode fazer um curso de formação um pouco mais, vamos dizer assim, tradicional, você monta lá, ou você pode fazer uma aula por semana, ou 3 aulas por dia, sabe? O que você quiser. Então, é muito flexível. O curso que eu fiz lá era um curso que se chamava Pronunciation for Foreigners. O que é isso? É um curso de pronúncia, né, de sotaque, de pronunciação para estrangeiros. Eles ofereciam isso para atores que estavam ali estudando. Então, assim, eu aprendi sobre fonema para estudar. A gente tinha um caderninho, era aula, sabe, teórica sobre fonema, sobre como que a diferença dos sons em inglês. Foi fantástico. Então, assim, eles têm curso para tudo, para acolher a todos, e as pessoas são extremamente devotadas na melhoria da sua arte, sabe, do seu instrumento. Então, assim, é muito sério. Então, você encontra ali nesse curso, você pode fazer um curso ali que você é iniciante com uma pessoa que já sabe, que já fez teatro na Broadway, que já fez cinema em Hollywood. Então, assim, é fantástico o que eles oferecem, a seriedade com que eles levam a sua arte. Então, assim, não é nada improvisado. A arte, aqui no Brasil, eu faço isso uma crítica, qualquer um pode ser artista, entendeu? Se você tiver um talento lá, não interessa o talento, interessa você se aprofundar e você estudar, você melhorar, você tentar aumentar, sabe, a sua possibilidade, né, da sua voz, do canto. Nossa, eu fazia aula de canto para Broadway, né? Eu, na verdade, não é uma coisa que eu sempre quis, mas eu eu estudei nessa escola Herbert Berghoff Studios, que o fundador se chamava Herbert Berghoff, que ele era um americano, e ele se casou com uma alemã que chama Uta Hagen, que foi uma grande atriz da Broadway. Ela ganhou vários Tonys, né, que lá o prêmio chama Tony Award, que é para os atores de teatro, e ela escreveu alguns livros porque ela era uma grande estudiosa de Stanislavski, né. E aí depois eu fui fazer no Actor Studio, que na verdade é o Lee Strasberg Institute, que o Lee Strasberg foi o fundador do Actor Studio, né, que foi um grande, também polo ali de estudo para grandes atores, né, você vai falar Paul Newman, Marlon Brando, você tá falando assim de feras, né, e o Lee Strasberg, ele era um grande professor dessa gente, e ele criou essa escola, e eu fiz um programa lá, que era um programa, vamos dizer assim,
full time, que eles chamam, então eles oferecem um programa assim para você fazer, desde atuação, mímica, tinha aula de Tai Chi Chuan, imagina, olha, isso nos anos 80, era super moderno. Aí eu fazia essa aula de canto, que era direcionada para interpretação para Broadway, porque você pode fazer aula de canto, mas aula de canto com interpretação, com atuação, é bem diferente, né, bem específico. Então eles têm muita oferta de cursos muito específicos para o ator se lapidar, sabe, essa questão assim de você se autolapidar. Fantástico. E o comprometimento, né, profissional que as pessoas têm lá. Então lá você tem uma estrutura enorme de agentes que cuidam desses atores. Você tem um sindicato absurdamente bem aparelhado para dar apoio para todos essas frentes, né, que nós estamos falando assim de cinema, de teatro, enfim, do mercado publicitário, né, que tem atores que vão para esse mercado, né. Então assim, olha, Carol, eu não posso te dizer a diferença que é o respeito que as pessoas têm, né, pelo artista lá, sabe? Não é assim, artista é... Então, eu acho que as coisas aqui no Brasil mudaram, né, em relação à arte, em relação aos atores, o mercado hoje cresceu, inclusive esse mercado aí de séries e programas para TV que estão sendo feitos e que recebem um investimento até dessas empresas grandes, né, que foram empresas americanas que entraram aqui, como a HBO, a Warner, e eles estão investindo aí, você vê que o mercado está abrindo bastante, né, para atores de televisão, né. Olha, eu não posso te dizer a diferença, é absurda e é fantástica, é riquíssimo. Se a gente depender do sindicato aqui, né, enfim. Coisas aqui são meio lentas. Bem difícil. E assim, o público lá, como é que é essa questão do público lá? Porque aqui o público brasileiro é uma coisa, né? Americano geralmente é aquela coisa mais contínua, mais, né, como que é essa questão? Assim, as pessoas vão muito ao teatro lá, enfim, porque aqui a gente ainda tem pessoas que nunca foram ao teatro, né? Sim, eu acho que... E existem coisas gratuitas, as pessoas elas não vão, né, elas não vão porque às vezes fica... o povo brasileiro tem uma cultura de eu preciso ir pro teatro pra rir, se não for pra rir eu não vou, né? A gente vê muito isso aqui. Não, a gente vê muito isso, Carol, você falou uma coisa bem importante também. O público brasileiro, infelizmente, a gente sofre muito porque a nossa cultura não é valorizada, né? A cultura como um todo não é valorizada, a nossa cultura brasileira não é valorizada, nós não aprendemos desde cedo em escola sobre a importância da arte, então eu acho que a gente já começa daí. Lá nos Estados Unidos ou na Europa, a arte, ela é essencial dentro da formação de crianças, né? As crianças, desde cedo, elas fazem aula de teatro, fazem aula de música, elas fazem aula de canto, elas fazem aula de tudo que é relacionado à arte, de desenho, enfim, de pintura. Elas têm uma inserção na cultura e na arte muito importante e faz parte da formação, faz parte da base. Então você imagina como que essa criança, ela cresce para ser um público diferenciado, porque ela teve acesso à arte desde pequena. Isso é algo importante, isso é algo valorizado dentro da educação dela, da formação dela. Então, não dá para comparar. Nós aqui não temos não temos escola para criança, ou seja, né, a alfabetização a gente padece, então que dirá a arte? A arte vira algo luxo. A arte no Brasil é luxo, ao mesmo tempo também que esse luxo é desvalorizado, né? Luxo no sentido que eu digo, o luxo que não é alcançado, que não atinge a todos. E também, quando ele acontece de uma forma que o nosso público não tem preparo para recebê-lo, né? É o que você falou. Então, assim, a gente encontra um obstáculo enorme e aí a arte que vira essa coisa que é o engraçado, que é para rir, que é só para um entretenimento, vamos dizer assim, mais... Eu acho que rir é uma das grandes... Enfim, eu amo né, humor, sabe? Eu tenho senso de humor, eu gosto de dar risada de tudo, eu amo, mas só que a gente tem que entender que a arte não é só isso, é o que você falou. A gente tem que entender que a gente tem que abrir as nossas portas e tem que... Isso faz parte da formação, faz parte da cultura base. Se o nosso governo não investe em cultura, se tudo isso é jogado como algo que é desimportante, então como que vai ser o nosso público? Vai ser um público despreparado, né? Então, lá nos Estados Unidos, o que eu vivenciei
foi isso, foi perceber que quando eu fazia aula de canto com as minhas colegas de teatro, sabe, a menina cantava, parecia uma cantora de ópera, porque ela tá desde 3, 4 anos de idade aprendendo canto, aprendendo a tocar piano, você entendeu? Ela tá em contato com a música. Eu nunca tive isso na minha escola, minha aula de artes, a gente aprendia a tocar lá a gogô, que eu adorava, mas assim, não era algo importante, não era colocado como algo importante. A própria leitura, né, a gente aprende na escola assim, leia tantos livros porque vai valer nota no final do bimestre. Ou então aquele momento que a professora não tá muito afim de dar aula, leva todo mundo pra biblioteca pequenininho, senta todo mundo lá, vamos ler em voz baixinha, tá? Vamos ler em silêncio. Começa a ler em voz alta, não, lê em silêncio. E aí já começa assim, né? A gente começa por aí, né? Então, enfim, acho que se a gente fosse incentivado desde a leitura, aí a coisa ia pra frente, mas enfim. Concordo, sem dúvida. E Ana, durante o tempo que você esteve nos Estados Unidos, né, fazendo os cursos de teatro, de canto, em algum momento você esteve em contato com pessoas com deficiência também, fazendo cursos de teatro? Como é que foi essa questão da acessibilidade na área das artes lá? Olha, Felipe, a acessibilidade lá é total, né? Assim, isso eu sempre reparei. Desde as calçadas, era algo que eu reparava, que toda calçada tem seu rebaixo, tem sua faixa, tem sinalização, tem braille nos elevadores. Olha, sim, são anos-luz adiante, né? Isso eu tô falando assim, quando eu morei lá e quando eu viajava, até antes, né, que eu viajei para lá antes de morar lá, a gente já reparava o respeito e o cuidado e toda a dedicação que eles têm para a acessibilidade, né? Os elevadores, todos os prédios que tem escada, que tem aqueles elevadores que eles colocam por fora, enfim, tudo é preparado e cuidado, sabe? É incrível. Agora, em relação ao teatro, os cursos que eu fiz, eu, pra dizer a verdade, assim, não me recordo, né, de ter uma adesão, de ter, assim, pessoas que, nos meus cursos, eu não me lembro, sabia, Felipe, assim, não tinha uma participação massiva, não. Eu tô falando dos anos 80, né, eu tive lá em 85, né, de 85 a 90, né, que eu morei lá. Não me chamou a atenção, mas eu não percebi uma participação grande, mas eu sei que para as pessoas, o público é absolutamente, enfim, olhado, privilegiado para esse público. Então, acessibilidade no teatro, preferência, assentos, acesso, sabe? Isso aí é fantástico. Você comentou dos estudos, né, o pessoal lá continua sempre estudando, né, essa questão não para nunca. Aqui no Brasil, uma das coisas que eu acho que, infelizmente, né, tentaram ir para um caminho aí que não deu muito certo, estão tentando voltar. Como é que você vê essa questão da não obrigatoriedade mais do MTB, né, do registro profissional, seja para a área de locução, né, dos cursos de locução, do jornalismo, né, se quebrou, você estuda tanto tempo, a pessoa não tem o registro e tem a mesma oportunidade. Como que você vê isso? Olha, eu vejo isso assim com dois olhos. Pode ser um retrocesso, né? Porque eu acho que aí você abre para um amadorismo grande, você abre também para uma desvalorização de quem se dedicou, de quem se preparou, de quem, enfim, se debruçou em se autolapidar, em melhorar. Então, acho que isso aí eu vejo como um retrocesso. Agora, por outro lado, também é polêmico, Felipe, pela questão, assim, que os registros são importantes, mas também se os sindicatos, ou se não há uma classe que trabalha junto para valorizar esse tipo de profissional, também o que acontece? Se esse grupo não se autovaloriza, não se autoprotege, tentando buscar e reivindicar seus direitos e até talvez deixando os oficiais em leis, etc., para a gente poder ter um mercado mais seguro de trabalho, de maior respeito profissional. Então também, você entende como que é? Porque eu acho assim, eu acho que quando você parte para esse tipo de, enfim, né, de falta dessa coisa assim que é não oficial, etc., eu não quero, você também não pode ser preconceituoso. De repente tem alguém que é autodidata e que não fez curso nenhum, mas que estudou que nem louco, entendeu? E aí tem um puta talento, tem uma possibilidade enorme, de repente trabalhou com pessoas, e isso não quer dizer que ela não seja uma pessoa preparada e bem intencionada e profissional, né? Porque simplesmente não tem o registro. Agora,
essa informalidade, é isso que eu estava procurando a palavra, essa informalidade de não ter um registro, mas também a informalidade das categorias e das classes não terem uma proteção e não terem algo mais oficial, né, para que a gente consiga deixar um mercado menos... eu acho que o nosso mercado é muito informal, sabe? O nosso mercado de locução, mercado de atuação, ele não chegou num lugar assim que prestigie o profissional de uma forma que proteja o profissional, sabe? Então, realmente é complicado isso aí, viu? É bem polêmico. Eu queria que você falasse sobre até a gente estava conversando isso sobre ontem, duas pessoas importantes, né, que você inclusive já trabalhou com eles. Para mim, foi um dos grandes locutores que eu vi, noticiaristas, né, abria o primeiro, o Walker Blas, e o outro, Antônio Viviani. Eu queria que você falasse, sobretudo também na área comercial, né, na locução publicitária, que você também atua, né, e nos outros ramos de atuação dessas pessoas. Eles se inspiraram em algum momento? Olha, sim, eu tenho grande admiração pelos dois profissionais, tanto o Walker Blas quanto o Antônio Viviani, são grandes amigos meus. Quando eu preciso e tenho dúvidas sobre o meu trabalho, eu acesso eles sempre que eu posso, sempre que eu preciso. Nós temos essa camaradagem profissional lá dentro do Clube da Voz. Isso é uma das orientações e uma das ferramentas que a gente usa para fortalecer nossa organização, nossa associação. A gente está sempre conversando entre si sobre as questões profissionais, sobre as condições profissionais, sobre os orçamentos, sobre nosso mercado. E o Walker Blas, eu adoro ele, não só como pessoa, mas como profissional, eu admiro ele demais. Logo que eu entrei no clube, eu comecei a participar da diretoria, né? O Edson Maziero era o presidente, outra pessoa que eu admiro demais, um dos fundadores, né, lá da associação. E o Walker trouxe para nós palestras sobre ética. E ética é um tema muito, muito caro para mim, sabe? Acho que das minhas lutas, assim, no meu mercado é o comportamento profissional ético junto aos meus colegas e aos meus clientes. E eu percebo que isso é muito difícil no nosso mercado, né, você ser ético, porque você acaba perdendo oportunidades quando você é correto, sabe, em alguns momentos, em algumas concorrências e tal, mas eu prefiro perder e saber que eu tô agindo de forma correta a ganhar qualquer concorrência a custo de nada, entendeu? Então isso eu creio que é uma das minhas batalhas nesse mercado, é dar um exemplo, é dar um bom exemplo, é se comportar de uma forma profissional, principalmente com os meus colegas e com os meus clientes, de forma transparente. E o Walker trouxe para a associação alguns profissionais para fazer palestras de ética. Eu nunca mais vou esquecer, porque eu me identifiquei demais assim com aquilo, sabe? E depois eu já estava me aprofundando nos estudos, eu estudei filosofia, eu me formei em licenciatura em filosofia. Eu também já estudei muito sobre esse tema e temas correlatos na Associação Palas Atena, que é uma associação também muito querida minha, e esses valores são muito importantes. Então, assim, o Walker, ele tem essa postura de ser um profissional que conquistou o seu lugar de forma muito brilhante, assim, nesse sentido, além de ter uma voz lindíssima, e a risada dele é fantástica. Quando eu encontro com o Walker, é uma pilhéria, porque eu começo a rir, eu tenho uma risada também muito alta, e ele começa a rir, ele dá uma risada de ré, assim, ele faz e aí todo mundo rindo, morrendo de rir, a gente não para, e eu começo a ouvir a risada dele e me dá ataque de riso. É muito bom, o Walker é muito bom. Eu não tenho visto ele ultimamente, né, por conta dessa questão da pandemia, a gente não tem conseguido mais se encontrar, e o Viviani também é divino. O Viviani é um cara que tem uma versatilidade, né, na voz, assim, ele tem uma possibilidade de interpretação que eu admiro muito, e ele também sempre foi uma pessoa para quem eu pudesse recorrer, né, sobre questões profissionais e de valor também. Eu acho que ele é um profissional que ele se reafirma muito, né, nessa coisa de saber se posicionar com seus clientes, de saber valorizar o trabalho dele. Ele tem uma carreira longa, os dois que vêm de rádio, né, e como eu falei para você ontem, Felipe, assim, a minha incursão no rádio foi muito curta, foi muito rápida, né, eu acabei não tendo essa experiência que eles têm, porque também eles têm uma experiência de rádio jornalística, etc. Mas assim, os dois têm uma carreira longuíssima e muito digna e muito
respeitada, e eu tenho muita admiração pelos dois, muita. Como é que faz para entrar no Clube da Voz, né? Porque era tudo cheio de exigências, se isso mudou, hoje como é que tá isso? E também, assim, se você falasse um pouquinho sobre essa questão da diferença para fazer coisas publicitárias, enfim, porque quando a gente começa em rádio, hoje eu fui uma dessas, quando a gente começa em rádio, muitas vezes, você começa lá fazendo comercial, coisa, como se você estivesse lá apresentando um jornal, fazendo uma notícia, e tem uma diferença grande, né? E se o seu lado atriz ajuda muito enfim, na hora que você tem que fazer os comerciais, fazer as locuções, porque cada coisa é diferente, né? Cada comercial é diferente. Enfim. Sim, Carol, gostei da pergunta. Olha só, a questão do clube, eu não sei se eu vou poder te ajudar muito, mas sim mudou. As nossas orientações para a entrada, para o ingresso de novos profissionais lá para o clube está mudando, tem mudado ao longo dos anos. É bem rigoroso, já foi mais rigoroso, mas não deixa de ser bem rigoroso hoje, mas porque o mercado está mudando muito. Então, assim, a gente lá pede peças, um número de peças que você tenha no mercado, peças profissionais em diferentes estúdios, só que hoje, estúdios de publicidade, estúdios enfim, produtoras de áudio, né, eu digo, só que hoje o mercado está mudando tanto, então a gente vai tendo que se adaptar, porque as peças hoje não são mais só para publicidade na TV, hoje você tem peças que vão para a internet, né, a gente está falando sobre impulsionamento em mídias sociais, etc, então assim, tá bem diferente, o clube está tendo que se adaptar rapidamente a isso, mas houve uma abertura maior, né, de talentos que ingressaram nos últimos 5 anos, e está sendo feita uma mudança, então eu não posso dizer exatamente como que vai ser, porque isso aí está em andamento, mas continua sendo difícil porque existe um critério sobre não só o talento da pessoa, né, sobre e o alcance dela, né, então para entrar no clube você não pode ser um iniciante de fato, entendeu? Então isso aí realmente é impeditivo, né, então você tem que estar no mercado, e até você chegar no mercado e ser relevante é difícil, não é fácil para ninguém, então aí já é um obstáculo grande, mas eu acho que não é impossível para ninguém. E em relação a outra pergunta que você fez, é muito boa essa pergunta, porque realmente se você faz um curso de locução e você foca mais na rádio, no jornalismo, de fato você não vai estar preparado para fazer um trabalho em publicidade. E em relação a mim, que tinha essa bagagem, né, eu nunca fiz curso de locução. Veja, você viu, Felipe, eu não fiz curso de locução. Eu tenho meu SATED, eu tenho meu DRT de atriz, né, que eu tirei, inclusive fiz o teste. Eu nunca mostrei lá, eu não porque muita gente tira o DRT através de cursos profissionalizantes, né? E eu não tinha na época um curso profissionalizante que fosse reconhecido, apesar de eu ter feito já teatro profissional lá na Off-Broadway, lá em Nova York, já tinha feito, né, tanta coisa, mas aqui não validava isso. Então, o que eu fiz? Eu me preparei para a banca do SATED. E eu posso dizer que foi um grande desafio para mim. Não foi fácil. A banca do SATED, a gente pode até falar do sindicato, isso, aquilo, mas era uma banca extremamente gabaritada lá. E o teste, a gente fazia um teste escrito, né? Um teste teórico, que você tinha que estudar sobre o teatro lá, eles dão um material, não é fácil. E depois você fazia a banca mesmo, foi até no Teatro Ruth Escobar, ali, aqui, né, Bexiga ali, e a gente tinha que apresentar 2 peças, era um monólogo, né, tinha que ser uma peça clássica, e a outra peça clássica cômica, então, olha, não foi fácil, eu me preparei, eles me deram uma nota excelente no final, mas eu estudei, o que eu me preparei, foi muito bacana esse processo. Então, como atriz, eu acho que fez toda a diferença para eu entrar no mercado publicitário, onde eu tenho uma gama grande, né? Eu posso acessar, assim, faço vozes diferentes, personagens, então quando eu entrei nesse mercado publicitário, eu fazia desde personagens a assinaturas, porque como eu tenho uma voz um pouco mais grave, etc., eu também me encaixei bem na parte da locução, que eles chamam assinatura ou locução clássica, e aí a parte de personagens, eu fazia muitos personagens de spot de rádio, na época a gente fazia muito spot de rádio, que a gente não faz mais, infelizmente, então eram muitos personagens, né, você faz a mãe, você faz a filha,
você faz a tia, você faz a compradora, você faz a vendedora, você faz tudo, né? E eu fazia isso, eu gosto, né? Eu tenho bastante versatilidade, assim, da voz, e eu fiz muito isso, e eu acho que o teatro me ajudou demais, né? Mas também é aquilo que eu falava com o Felipe, não necessariamente você tem que ter feito um curso de teatro para você ter facilidade de fazer vozes, às vezes é um talento mesmo nato que você desenvolve e você vai lá e faz. Mas para mim foi realmente e os idiomas que hoje eu tenho, que eu, né, sempre me dediquei muito ao estudo de línguas estrangeiras, então já estudei francês, já estudei espanhol, né, falo o inglês. Então isso hoje está me abrindo muitas portas, porque eu faço muitos trabalhos, as empresas estão globais, né, a gente está falando de multinacionais que estão em toda parte, então elas precisam, né, ter essa questão da locução em português, elas têm que passar para o espanhol, têm que passar para o inglês também, então isso para mim também vamos dizer assim, é uma alavanca, né, para hoje o mercado, mas sem dúvida você tem uma bagagem diversa, assim, né, de teatro, que seja, ajuda muito no mercado publicitário, porque é bem diferente a locução publicitária da locução jornalística. Quais são os seus próximos projetos? Os meus próximos projetos, Felipe, são o seguinte, eu estou investindo na minha escrita. Eu comecei enfim, estou fazendo uma aula de escrita, eu sempre gostei de escrever e eu acabei deixando de lado isso, né? Em alguns momentos eu explorei, eu escrevi um programete, né, de aula de inglês, muito legal, depois eu vou compartilhar com vocês, está lá no meu SoundCloud, se chama Acerte Seu Inglês. Eu escrevi, são mais de 100 programas ensinando dicas para quem quer aprender inglês rápido. É muito, muito divertido. Todas as minhas plataformas, vocês podem achar por Ana Voz, tá? Ana Voz no meu YouTube, Ana Voz no meu SoundCloud. E lá eu tenho a amostra do meu trabalho. E no SoundCloud eu tenho esse programa que eu escrevi, mas assim, eu estou investindo muito na minha escrita e é algo que é muito, muito precioso para mim e eu, enfim, estou desenvolvendo isso e também eu estou investindo agora em dar uma repaginada na minha presença na mídia social. Então eu quero dar uma atualizada no site, eu quero estar presente nas mídias sociais de uma forma um pouco mais frequente. Eu sou meio ausente lá na mídia social e eu acho que é um projeto meu agora. Bom, então, em nome do programa TeleTemaCast, Rádio Teletema, eu, Felipe Diogo, agradeço a locutora, atriz, professora Ana Paula Aquino, conversou com os ouvintes do programa Espaço da Inclusão. Muito obrigada, Felipe, Thaís, Carol. Foi um grande prazer conversar com vocês, um grande prazer poder contar um pouco da minha história, poder compartilhar, poder acessar essa comunidade também e aprender um pouco mais de vocês. E eu estou à disposição para quando vocês precisarem, no momento em que vocês tiverem qualquer dúvida em relação à profissão, em relação a qualquer, enfim, assunto, né, que vocês queiram. Eu estou aqui à disposição mesmo, seja a parte mais, enfim, de locução artística, seja a parte de comportamento profissional e dicas sobre esse mercado. Estou à disposição de vocês. Muito obrigada.